séria, Senhor. Ele está aqui se dispondo para falar da Tua palavra. Eu peço que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, use os Teus lábios, Senhor, e fale conosco com amor, até mesmo com repreensão ou com exortação, mas para nos ensinar a continuar nos Teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, Senhor, pela vida do Teu Filho amado. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos com a paz do Senhor. Com isso daqui, não dá para nós seguir uma sequência. Vai cansar. Deixa eu colocar no chat. É isso. Aleluia, Deus. Faz parte daquilo que eu vou ministrar essa cadeira, viu, irmãos? Amém, glória a Deus. Ninguém entendeu nada, né? Falei, nem começou, já está cansado? Uma coisa que eu não consigo ministrar sentado. Exceto tem época, tem problema, por exemplo, o Luciano Subirá e também não prega sentado. Um dia ele estava pregando sentado porque estava com o problema na perna, tinha feito operação, tinha tentado, não sei como foi o negócio, e ele estava ministrando sentado, a unção é igual. Né? Mas eu fui ensinado uma postura de pregar sempre em pé. Sempre teve um cuidado muito grande de ficar muito apoiado no púlpito, ou com a mão no bolso, esses negócios. Eu acho que é um pouco falta de reverência com a igreja, em primeiro lugar, e com o Senhor. Então, cada um é cada um, eu penso dessa maneira. Amém? Irmãos, eu trouxe essa cadeira aqui, que no finalzinho nós vamos usar ela, tá bom? Você vai entender o significado dessa cadeira. Não se preocupe não, vocês não vão se preocupar, que senão vão subir ali, não. Eu não vou chamar ninguém na cadeirinha, não, tá? Eu tenho, o Espírito Santo nessa semana, essas 2 últimas semanas, a semana passada que o ministro foi o pastor Luiz, ele me levou as mensagens que eu tenho ministrado na igreja, desde quando eu entrei aqui, e eu fiz, o Espírito Santo me levou a fazer um apanhado dessas mensagens, como se fosse uma como é que fala? Em português, que é a palavra me fugiu agora. Tipo uma retrospectiva, uma recapitulação daquilo que já foi ministrado. As pessoas acham que na internet, quando assistem os vídeos, às vezes deve ser uma coisa, não sabe falar português, né? Que nós estamos tanto tempo no Japão, existem palavras que nos fogem. Palavra que não se usa no cotidiano, e quando você precisa, ela vem na mente, mas não sai na língua, então fica complicado. Então, e a mensagem de hoje tem como título os benefícios da cruz de Cristo, para aquele que aceita Jesus. Muitas vezes as pessoas aceitam Jesus e elas pensam que simplesmente aceitar Jesus é por causa de uma salvação. Ou eu aceito Jesus ou eu vou para o inferno. E na realidade, aceitar Jesus ela não é por medo daquilo que você poderia sofrer se não tivesse Jesus. Na realidade, nós temos que aceitar Jesus por amor. Nós temos que ouvir a palavra dele, entender o que ele ministrou ao nosso coração e nos apaixonar por Jesus. Glória. Essa é a conversão verdadeira, essa é a conversão daquela pessoa que passe o que aconteça, eu ia falar em espanhol, passe o que passe. Aconteça o que aconteça na sua vida, na sua luta diária, na sua fábrica, no seu trabalho, no estudo, na escola, essa pessoa nunca vai se desviar do caminho do Senhor, porque ele foi convertido em amor. Ele não foi convencido a ser cristão. Eu sempre falo que existem 2 tipos de cristão na igreja: aquele que foi convencido a ser cristão e se converte porque foi convencido, mas é aquele que aceita Jesus de coração, de amor, por amor. Há uma diferença muito grande. Os convencidos eles não conseguem passar as batalhas, eles ficam patinando em algum lugar, porque lhe falta um ingrediente muito importante, que é o amor. Então, a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele não somente nos deu a salvação, ele deu tantas coisas na cruz do Calvário. Se você parasse para imaginar o que eu recebi do Senhor um tempo atrás, em uma visão, vendo quando você aceita Jesus, o que acontece no mundo espiritual, eu acho que se todos vocês tivessem essa mesma visão, vocês iam mudar total e completamente a maneira de vocês adorarem a Deus.
E um tem uma firmeza, uma clareza de declarar as coisas. Glória A igreja hoje é uma igreja covarde. Ela tem medo de declarar, né, a sua liberdade. Ela tem medo de declarar a sua cura. Tem medo de declarar que foi liberto dos pecados. Tem medo de declarar que a sua vida agora faz parte do reino de Deus. Né? Tem pessoas que são crentes há muito tempo dentro da igreja, mas se você falar para ele que o Espírito Santo habita nele, ele vai até estranhar. Né? Algumas pessoas já perguntaram assim, mas como é que um Deus que é todo poderoso ele pode habitar em mim? Mas foi a escolha de Deus habitar em mim. Jesus. Amém? Amém? Amém. Não é escolha minha que Deus habita em mim. É uma decisão que eu tomo de aceitar Jesus, e a escolha de habitar em mim foi de Deus. Amém. Por que isso, pastor? Porque todas as coisas que nós fazemos e temos em nossas mãos é por graça. Sim. Não é por mérito meu. Não é por mérito daquilo que você está fazendo diante de Deus que você vai receber o Espírito Santo. Você só vai receber o Espírito Santo para habitar em você o dia que houver duas coisas importantes. As pessoas pensam que aceitando Jesus eu recebo o Espírito Santo. Em partes e em tese isso está correto. Mas o principal ponto que o Espírito Santo me falou, para que você possa ser a habitação plena do Espírito Santo, existe uma palavra-chave: arrependimento. Não adianta eu aceitar Jesus se no meu coração não há arrependimento. Eu não me arrependo dos meus pecados, eu não me arrependo da maneira que eu me comporto, eu não me arrependo das coisas que fiz e nem das coisas que eu penso fazer. Se não há arrependimento, o Espírito Santo não vai trabalhar na tua vida. É, Deus, é verdade. Então, para nós usufruirmos da plenitude da graça, do poder e da autoridade de Deus, que está disponível a cada um de nós, a palavra arrependimento tem que fazer parte do nosso cotidiano. Sim, Senhor. É uma coisa muito importante, embora muito pouco pregada dos púlpitos hoje. Essa palavra está sumindo dos púlpitos, a palavra arrependimento. Porque a palavra arrependimento, ela traz muitas coisas incluídas nela. Quando você se arrepende de um ato que você cometeu, e quando houver a intenção do inimigo de fazer você pecar naquele mesmo sentido, você tem que fazer o contrário do que você fez antes. Então, há uma mudança de pensamento, Amém. de atitude. E é essa mudança de atitude que a igreja de hoje ela não quer. É, Deus. Ela não quer mudar de tudo. Ela quer Jesus, quer a salvação, quer as bênçãos, mas não quer um compromisso de transformação. Só que essa transformação, se não houver arrependimento no teu coração, o Espírito Santo não vai habitar sobre a tua vida. Ele vai ficar como em Gênesis capítulo 1, pairando sobre a face das terras. Ele vai pairar sobre a tua vida, ele vai te influenciar você fazer o correto. Mas ele não vai habitar no teu coração. Pastor, mas por que é importante o Espírito Santo habitar no nosso coração? Porque a transformação da minha maneira de viver, da minha maneira de olhar, da minha maneira de se comportar, ele só é transformado de dentro para fora. Mas essa transformação ela é feita pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Glória a Deus. Se esse Espírito não habita em nós, ele paira sobre nossas vidas, como uma pessoa não convertida, ele é influenciado pelo Espírito Santo, mas também é influenciado por demônios, amém? Se você ouve a palavra do Espírito Santo, o Espírito Santo traz e ministra a palavra de Deus para você, você aceita essa palavra, se arrepende e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o sangue de Jesus que revestiu na cruz te purifica de todo pecado. Aleluia. E há um arrependimento sincero no teu coração, porque Deus conhece e o Espírito Santo ele sonda o nosso coração para ver se realmente há um arrependimento. Se há um arrependimento, ele fala assim: essa casa está preparada para mim. Aleluia. E quando eu recebo esse Espírito, é esse Espírito no meu interior que vai fazer a transformação na minha vida. Quando essa transformação começa no meu interior, ela vai começar a se mostrar do lado de fora. Glória a Deus. Ela vai começar a se mostrar de que maneira, pastor? Da maneira que eu me visto, da maneira que eu me comporto, e a maneira do jeito que eu falava antigamente para o jeito que eu falo hoje. Amém. Aleluia. Né? Eu fui recentemente em 2017 fui ao Brasil, eu fiquei abismado com a maneira em que as pessoas que não são crentes se comportam na questão de falar.
Os palavrões ficaram muito, como se diz assim, comum. Obrigado. Muito comum. Vai destacar em áudio. Né? Tem pessoas que você conversa com ele que em uma frase ele diz 4 palavrões. Eu fico assim, meu Deus do céu, será que eu não estou acostumado com isso? Ou será que mudou tanto o mundo? Não é, irmãos, quem mudou foi você. Somos nós. Amém? Porque aquilo que nos incomoda é aquilo que já era do nosso passado. Antigamente nós até podíamos falar aquilo, para nós era natural. Mas quando há um incomodar de ouvir aquelas palavras, significa dê glória a Deus, porque Deus está transformando. Aleluia. Esses benefícios que nós temos quando nós aceitamos aquele que foi crucificado na cruz, né, só poderia ter verdadeiramente um significado na nossa vida se Jesus ressuscitasse. Por isso nós cantamos, hoje ressuscitou. Sim, Amém? Amém. Porque se ele não ressuscitasse, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário seria em vão. A nossa fé seria em vão. Mas a maravilha de todas as coisas é que ele ressuscitou dos mortos e hoje está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz algo mais tremendo que você ainda não, talvez já ouviu, mas não prestou atenção. E todo o poder foi dado em suas mãos. Amém. Eu disse 2 semanas atrás que Cristo tem o poder nas suas mãos, todo o poder em suas mãos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. E o mais impressionante de todas as coisas, que esse poder está nas tuas e nas minhas mãos. Deus. Aleluia. Se você não sabia disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem todo o poder nas tuas mãos. Pastor, por que você pode afirmar isso? Porque Cristo nos deu nos deu o Espírito Santo. Papai. E esse Espírito Santo foi o mesmo Espírito que atuou sobre a vida de Jesus quando Jesus ressuscitava os defuntos. Aleluia. Esse mesmo Espírito que fez Lázaro sair como é que fala? Da tumba, ou da caverna, né? Do túmulo, essa era a palavra que eu procurava. Sair do túmulo. Esse mesmo poder está sobre as nossas vidas. O mesmo poder que Jesus usou para fazer um paralítico andar. O mesmo poder que Jesus usou para andar por sobre as águas. Aleluia. E o mais impressionante é que Jesus ele tinha poder em todas as esferas. O mar obedecia a Jesus. A chuva, o vento obedecia a Jesus. Você nunca experimentou o dia que você está sem guarda-chuva e a chuva está quase caindo? Eu já experimentei isso na minha vida. Uma vez eu estava saindo de bicicleta lá da fábrica, precisava pegar minha filha na escola, na creche. E um temporal estava se formando. Eu olhei para cima e falei, pai, segura aí. A hora que eu chegar em casa, pode cair estouro d'água. Eu fui, o negócio veio ali, veio brigando, veio trovejando, eu peguei minha filha, fui para casa. A hora que cheguei em casa, a chuva caiu. Glória a Deus. Você tem poder. Jesus falou assim, eu vos dou o poder. O poder que ele deu não é sobre algumas coisas. Sim, Senhor. O poder é todo poder. Amém. Amém. Por que você não pode orar por uma pessoa que está enferma e ele ser curado? Porque você não acredita que você vai orar e a pessoa vai ser curada. É verdade. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Porque Tiago fala que aquele que duvida, nada consegue. Não adianta eu orar para uma pessoa duvidando que ele vai ficar bom. Eu tenho que orar, confiar, porque quem faz a obra não sou eu. Eu sou simplesmente um instrumento usado por Deus para que Deus realize o trabalho dele. Amém. Então você é um instrumento de Deus. Mas esse benefício, ele está nas tuas mãos, ele está disponível a você, mas a tua internet não está conectada com a internet de Deus. Né? Ou faltou pagamento que está cortado. Né? Alguma coisa aconteceu aí. Mas nós precisamos se conectar com Deus. Sim, aleluia. E não adianta nós queremos se conectar com Deus para demonstrar para fulano ou beltrano que eu tenho autoridade. Você tem que se conectar com Deus por amor, com arrependimento, por amor. Para que Deus olhe nas minhas intenções, as intenções de glorificar a Ele. Aleluia. Amém. Porque se eu tenho no meu coração uma intenção de fazer algo para mostrar para fulano que aqui está melhor, ou que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, Deus não vai operar na minha vida. Sim, Senhor. Porque o maior intuito de Deus na minha vida, na bênção de abençoar a minha vida, é que eu possa abençoar a outras pessoas.
Sabe qual é o maior segredo da pessoa ganhar, ser abençoada na vida? Você tem que ser um abençoador. A chave para que você tenha bênção na tua vida é você abençoar outros sem o interesse de você ganhar no retorno. Porque quando você abençoa com esta mão, diz a palavra de Deus, que a outra nem se entere. Que a esquerda nem se entere. Agora, quando você faz uma coisa para uma pessoa, sem, desinteressadamente, de todas as coisas, vai chegar um momento que vai retornar para você. Deus vai começar a abençoar a tua vida. Porque a chave para ser uma pessoa abençoada é abençoar. Por isso que a palavra de Deus diz assim: ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Né? Ah, pastor, eu não tenho muito. Abençoa com o que você tem. Abençoa com o que você tem. Ah, mas eu abençoo, mas às vezes eu não estou recebendo. Mas talvez você não receba, mas o teu filho um dia vai precisar de uma bênção. E a bênção do Senhor vai estar sobre a tua família. Teu filho vai precisar de uma ajuda, de algo, de alguém. E esse alguém Deus vai colocar na vida dos teus filhos. Porque nós cantamos hoje aqui que a bênção de Deus seja sobre as nossas vidas e sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Amém. Amém? Porque Abraão, quando dizimou diante de Deus, ele dizimou por ele, por Isaac e por Jacó. Entenderam? Então, quando nós abençoamos a Deus, a mensagem não tinha nada a ver com isso, mas o Espírito Santo está me levando e vou seguir ele aqui. A bênção de Deus é assim. A cruz de Cristo é o caminho da bênção. Muitas vezes nós chegamos na cruz, mas nós não seguimos a cruz. A palavra de Deus, Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Né? Eu preguei e ministrei um tempo atrás lá, nós estávamos lá no Maso, falando sobre seguir a Jesus. Pega a tua cruz e siga-me. Aí eu puxei um pouquinho a atenção da igreja, para você perceber, Jesus estava com a sua cruz e ele ia para onde? Para onde Jesus ia? Você falou assim: pega a tua cruz e siga-me. Significa que Jesus estava carregando a dele. E quando Jesus carregou a sua cruz, ele estava indo para onde? Ele estava indo para o Gólgota. Ele estava indo para a sua morte. Ele estava indo crucificar a sua. E quando Jesus fala assim: pega a tua cruz e siga-me, o que ele está falando para você? Vá para a cruz e crucifica a tua carne. Esse é o problema. Nós chegamos na cruz, nós olhamos para a cruz, entendemos a cruz, mas nós não subimos na cruz. Porque subir na cruz é um sacrifício, e sacrifício exige esforço. E esforço exige dedicação, e a dedicação ele vai exigir de você dispensar certas coisas que te faria prazer na tua carne, para você dedicar a uma coisa que você vai ver no futuro Deus abençoando a sua vida. Aleluia. Quando você vê a história de pessoas que foram muito abençoadas por Deus, por exemplo, eu estava vendo o testemunho do Luciano Subirá esse tempo atrás. Ele falou que quando ele começou a orar em línguas, ele falou que ele passava ali, trabalhava a partir das 11, então levantava das 8 da manhã até as 11 da manhã, ele passava orando em línguas. E ele falou que foi o período mais fértil da sua vida espiritual, foi o período que ele esteve metido com o Espírito Santo. Aí, entendeu? Buscando o Espírito Santo, falando em línguas, e ali o Espírito Santo revela. E ele cresceu muito nesse período. Né? O David, não lembro o nome dele, é o David, é um americano, ele é o pastor David. Ele também falou a mesma coisa. Ele falou assim: eu deixei o meu trabalho para trabalhar o tempo integral na obra. Só que como ele tinha todo o dia para ficar dentro na obra, ele não tinha muita coisa para fazer, dizer, ele falou assim: eu orava em língua da manhã até a tarde. Ele falou que as grandes revelações que ele prega até hoje foram recebidas nesse lugar. Eu tive experiências quando nós estávamos fazendo, quando nós fazemos a nossa torre de oração, nós precisamos fazer isso. Quando eu venho para cá, eu fico aquela hora que é a minha hora com Deus, orando em línguas, buscando a Deus, falando com Deus, eu recebo revelações muito importantes que tenho ministrado nessa igreja. Entendimento de palavras que o Espírito Santo me traz. Né? Porque a palavra de Deus diz que a única maneira e o único jeito de ter um crescimento espiritual é falando em línguas. Amém. A Bíblia diz isso: o crescimento espiritual é falando em línguas. Glória a Deus. Porque aquele que fala em línguas não fala a homens, mas fala direto a Deus. Amém?
Então nós precisamos, irmãos, do benefício da cruz de Cristo. Mas só que esta cruz de Cristo, para nós chegarmos ali, para nós entendermos a cruz de Cristo, nós precisamos estar no estudo bíblico. Nós precisamos estar na igreja, recebendo palavra, para entender o que realmente Jesus fez naquela cruz. Amém. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus é o primeiro em todas as coisas, é o primogênito. Aleluia. Amém? Amém. Se ele é o primogênito de todas as coisas, foi o primeiro a ressuscitar, significa se eu morrer eu vou ressuscitar, porque Jesus já abriu o caminho. Glória a Deus. Amém? Amém. Jesus está sentado no trono. E se eu creio na palavra de Deus, eu estou sentado com ele. Aleluia. E uma coisa que eu quero ler para os irmãos aqui, agora eu quero pegar lá embaixo. Eu vou ter que passar um pouquinho aqui. Uma das coisas que nós recebemos na cruz do Calvário, que nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Aqueles termos que eu falei para os irmãos agora há pouco, debaixo do arrependimento. Aleluia. Amém? Amém. Para que haja mudança na minha vida e na tua vida, tem que ter um arrependimento. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto, versículo 14, isto para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que dêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém? Amém. Cristo morreu na cruz, você fez maldição em nosso lugar, para que naquela cruz, eu e você tivéssemos o direito de sermos incluídos na bênção de Abraão e pudéssemos receber o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. Aí quando você recebe o poder, o Espírito Santo é uma coisa que as pessoas muitas vezes pensam que receber o Espírito Santo é receber um balde de alegria. Sim, é verdade. Você quando recebe o Espírito Santo, você está agindo, quando o Espírito Santo está na tua vida, você está alegre. Tem muitas vezes que pessoas que caem na unção do riso, Sim, Deus. né? Da alegria, da presença do Espírito Santo. Tem outros que choram, né, na presença do Espírito Santo, né? Só que ter o Espírito Santo na minha vida significa ter o poder de Deus na minha vida, Amém. né? Então aqui em Atos capítulo 1 versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Então a palavra nos diz uma coisa: se nós aceitamos Jesus e nos crucificamos na cruz do Calvário, a nossa carne, a nossa cruz, nós crucificamos a nossa vida ali, nós nos arrependemos da maneira que vivemos, o Espírito Santo entra e faz morada em mim, como diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos templo do Espírito e o Espírito Santo habita em nós. Amém. Se nós somos a habitação do Espírito Santo, significa que nós temos o poder de Deus em nós. Amém. Porque não tem como você receber o poder, o Espírito Santo, que dava o poder para que Jesus fizesse os milagres que fez, em nós, esse mesmo Espírito, ele também está com todo o poder em suas mãos, porque a palavra de Deus diz que não há variação em Deus. Aleluia. Ah, mas você está falando do Pai e do Filho? Não, estou falando de Deus. E Deus é um Deus triuno. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo são um. São feitos da mesma essência. Amém. E nós temos este poder sobre as nossas vidas. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, com Cristo. Amém? Amém. Por que eu pedi essa cadeira aqui? Suponhamos que esse é o trono em que Jesus está sentado. E a palavra de Deus está dizendo que eu estou assentado com Cristo. Aleluia. Em outra versão, tem uma versão que é mais, eu acho mais certa, mais certeira. Ela fala assim: nós estamos assentados em Cristo. Porque quando fala assim, com Cristo, isso significa que eu estou sentado ao lado de Jesus. Amém? Mas só que a palavra de Deus diz que nós estamos escondidos em Cristo nas regiões celestiais. Se nós estamos em Cristo, significa se Jesus está sentado no trono, onde é que você está sentado?
se você está em Cristo? Junto a ele. Se Jesus está sentado aqui e eu estou em... Cristo. E o que eu estou fazendo numa cadeira onde tem poder e autoridade? Em Cristo. Amém? Uhum. Por isso que quando você ora, a oração comum, tudo bem. Mas quando há um momento da tua vida que você precisa usar o poder de Deus e a autoridade de Deus na sua vida, Aleluia. você não ora, você ordena. É, Deus. É verdade. Porque você está sentado nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Então você tem a mesma autoridade que Cristo. Porque Cristo fala assim: as mesmas coisas que eu faço, vocês farão e farão maiores do que essa. Aleluia. Glória a Deus. É. Agora você entende por que nas regiões celestiais eu estou assentado em Cristo no seu trono. Porque eu estou em Cristo. Sim, Deus. E se Jesus tem todo o poder em suas mãos, o que eu tenho nas minhas mãos? Com todo o poder. Tá. Mas pastor, se lá eu estou em Cristo, por que a palavra de Deus diz que aqui na terra Cristo está em mim? Por quê? Estou na guerra. Porque, lembra quando eu falei para vocês que a maior autoridade de um ser humano é quando ele está em vida, ou encarnado? Amém. É quando nós estamos aqui em vida, a minha maior autoridade. Então Jesus, ele vai fazer todas as coisas através da minha vida. Por isso que aqui ele está, na terra ele está em mim. Porque ele vai operar este poder que tem no regiões celestiais, em Cristo Jesus, através da minha vida, para atingir o mundo natural, ele precisa estar em mim. Por isso que eu sou o templo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a extensão desse trono de Deus Aleluia. sobre a minha vida, naturalmente aqui na terra. É por isso que nós temos o poder e a autoridade nas nossas mãos. E o maior erro da igreja é quando nós, determinadas coisas na nossa vida, nós temos que ordenar que elas aconteçam. Amém. E não orar e pedir a Deus que isso aconteça. É, Deus. Aleluia. Amém? Você tem uma chave na mão. Por que muitas vezes você não recebe a bênção? Porque uma das coisas que você duvida. E a outra que você não sabe, você não entende essa dinâmica espiritual. Então, mas agora você está entendendo, porque você está sentado em Cristo Jesus e tem todo o poder em suas mãos, e aqui na terra, no mundo natural, Cristo está em mim. Amém. Se Cristo está em mim, está em você, você tem autoridade de colocar as mãos e ordenar. Amém. Porque tem coisas na vida em que nós não precisamos orar. Você veja que Jesus em nenhum momento ele orou pelo defunto. Você vê que Jesus em nenhum momento para curar a cegueira de alguém, ele orou. Por quê? Porque esta vitória Cristo já teve lá na região celestial. Amém? E quando se eu estou lá nas regiões celestiais e tenho certeza de onde eu estou sentado, eu tenho autoridade sobre a minha vida para ordenar que esta seja curada. Aleluia. Só que isso não é algo dos ministros do Evangelho. Isso é dado para a igreja. É, Deus. A igreja no geral. Não é somente os ministros, os pastores, os diáconos, os obreiros. A Bíblia diz que traga os enfermos para os presbíteros, unjam com óleo. Mas na realidade, irmãos, quando você chega na igreja, todos que estão dentro da igreja são o presbitério da igreja. Amém. Todos são obreiros de Deus. Porque todos têm a mesma essência habitando na vida do pastor, é a mesma essência que habita na tua vida, chamada Espírito Santo. Aleluia. Se somos templos do Espírito Santo, nós temos poder. Amém. Se sabemos que estamos assentados em Cristo Jesus, estamos assentados num trono de autoridade. Verdade. Então você tem autoridade nas tuas mãos. Sim, Senhor. Só que isso, nós temos que compreender esse benefício da cruz de Cristo. Só que se a minha carne não está na cruz do Calvário, crucificado em Cristo Jesus, dificilmente eu vou ter acesso a essa ligação eterna. Sim, Deus. Se não há arrependimento, se não há transformação em mim, isso não vai fluir. Como é que flui esse poder do trono de Deus sobre a minha vida e sobre a vida de vocês? Uma das coisas é o arrependimento. A segunda delas é a santidade. A santidade, na minha vida e na tua vida, é a torneira que Deus usa
para abrir a graça manifesta nas nossas vidas. Se não há santidade, não tem conexão com o poder de Deus, com o Espírito Santo. Porque para que o Espírito Santo habite na minha vida, precisava de santidade. Por isso que Cristo morreu na cruz, para que o sangue de Cristo me purificasse de todo o pecado, para que pudesse ser eu a habitação do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Então nós temos um benefício da cruz de Cristo tão grande nas nossas mãos. Agora, usufruir desse benefício é um direito de cada um de nós. É um direito teu, é um direito meu, é um direito nosso. Porque isso foi uma bênção conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz que Ele nos abriu acesso. Olha só. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança. A igreja de hoje não tem confiança. No que, pastor? Para entrar no lugar santíssimo. Sim. Nós temos que ter plena confiança de entrar na presença de Deus. Muitas vezes nós nem sequer pedimos a Deus para entrar na presença dEle, porque nós temos ainda em nosso coração temor. Mas se nós temos a plena certeza que Cristo pagou o preço pelo nosso pecado, sou habitado pelo Espírito Santo, eu tenho acesso a esse lugar na presença do Pai. Aleluia. Ele está dizendo assim, você veja que não é pelo meu mérito a presença, entrar na presença de Deus. Não é por aquilo que eu faço, por aquilo que eu digo, por aquilo que eu estou fazendo. Mas é por um só motivo. Diz assim: temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Glória a Deus. Amém? Esse acesso não foi dado por Jesus na cruz do Calvário. E eu preciso usufruir desse acesso. Amém. Porque a palavra de Deus diz que o único mediador entre Deus e o homem é Ele. É Aleluia. Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo é por Ele e para Ele. Amém? Amém. Tudo isso está disponível para você, irmãos. Para mim, como igreja. Nós temos essa autoridade em nós. Amém? Está dando a nossa hora? Então nós precisamos, irmãos, começar agora. Na minha vida, na tua vida em particular. Porque uma experiência com Deus não é uma experiência que você vive em grupo. Deus é um Deus pessoal, é um Deus particular, é teu Deus. Você vai viver as tuas experiências com Deus, eu vivo as minhas experiências. Glória a Deus. Amém? Deus vai te levar por um caminho, Deus está me levando por outro, porque tem propósito na vida de cada um de nós. Glória a Deus. E de acordo com o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas, Deus derrama uma autoridade, Deus derrama um poder, Deus derrama a direção do Espírito Santo sobre a tua vida para que você trilhe esse caminho. Mas não é um caminho por trilhar, é um caminho de sucesso, um caminho de vitória. Amém? Vocês são vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Vocês são poderosos em Cristo Jesus. Amém. Às vezes nós se admiramos quando vemos a história de Sansão. Na realidade, a história de Sansão, nós somos Sansão da vida. Porque somos movidos pelo mesmo Espírito que habitava sobre ele está sobre nós. Nos maravilhamos das histórias de Davi, mas o mesmo Espírito que estava sobre ele está sobre nós. O que nos falta para ser como esses homens? O que nos falta? É a pergunta que eu quero que você faça quando você orar. Pai, o que está faltando em mim para que eu possa ser como Davi? Né? O que está faltando em mim para ser como um homem como João? Como Pedro? Como Paulo? O que está faltando em mim? Se todas as coisas que o Senhor deu para eles, o Senhor me deu também. Eu tenho certeza que Deus vai mostrar o caminho para a tua vida. Tenho certeza que Deus vai falar com você, ó filho, você precisa fazer isso. Aleluia. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Amanhã, isso que foi já uma entrada do que vai ser feito amanhã. Amanhã nós entramos no estudo chamado Batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? O batismo nas águas não precisa, né? Seria, no caso, a próxima lição. Nós vamos batismo nas águas, acho que todos aqui já passaram por esse processo.
Então nós pulamos o batismo nas águas e entramos direto no batismo do Espírito Santo. Amém? Amém. É como se assim, se pulou na piscina da água, errou a piscina da água, quando na piscina do Espírito. Vai sair encharcado do Espírito Santo. Amanhã então nós entramos no batismo do Espírito Santo. É muito importante para o crescimento espiritual da igreja, da sua vida em particular. Vai começar a ter, a partir de amanhã, você vai começar a entender mais o que é o Espírito Santo e você vai começar a ter mais experiências com o Espírito Santo. Amém? Quanto mais você entende, mais o Espírito Santo tem liberdade de manifestar na tua vida. Então amanhã nós esperamos vocês aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite nós te agradecemos em primeiro lugar a tua presença, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigado pela glória manifesta nesse lugar. Obrigado pela tua graça derramada, pela vitória, Deus, que foi derramada sobre a vida dos teus filhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela libertação mental, Pai, que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, Pai, pela verdade ministrada sobre nossas vidas nessa noite, Pai. Quero pedir, Senhor amado, que toda palavra ministrada nesta noite, Senhor amado, caia nos corações e frutifique, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que toda ave de rapina seja repreendida agora, Pai. Em nome de Jesus, cobre com o sangue do Senhor Jesus a vida de cada um, Pai. Que tenhamos uma semana de vitória, de graça, de bênção debaixo das tuas mãos. É que eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.